Coloca a proteção aí, meu amigo, minha amiga! Acelera o mundo, esse é o canal Esporte Total. Momentos emocionantes trazendo mais atualização sobre a moto velocidade para você. Mais um vídeo chegando por aqui, vamos falar hoje da MotoGP e os tão esperados testes finais. O dia 2, né, dia final de testes lá no Qatar, em Lusail, na própria pista que vai abrir o Mundial 2024. E será daqui a 2 semanas, tá chegando a hora. Imperdível. Lembrando que nosso canal vai narrar as corridas. E eu prometo com a maior emoção possível. E nesse fim de semana, não esqueça que também começa o Mundial Superbike, né? Igualmente transmitido aqui no canal. Hora de trazer então os resultados da MotoGP, lembrando que mais detalhes eu trago na tradicional live das quartas-feiras, então fica ligado. Não esquece do like, se inscreva aí, acione o sininho, aquela coisa toda, compartilha com os amigos. Quanto mais o canal cresce, mais você ganha. Agradecemos pela ajuda. E não esqueça também de ativar as legendas, porque no YouTube estamos em 12 idiomas para você. E o link da próxima corrida e as informações sempre estão aqui no nosso site, é o informatudo.com.br/esportes, link na descrição. Daqui a pouco eu passo também os horários da primeira etapa da MotoGP. Lá tem tudo sobre a etapa, junto com as atualizações sobre a etapa também, né? Link aqui na descrição. Então bora lá, vamos começar com os testes. E esse cara, essa fera aí que tá na tela, o homem dos testes, né? Pecco Bagnaia, meus amigos. É verdade, é verdade. Dia 2 de testes em Lusail traz mensagem clara do campeão Bagnaia. Ele vem forte. O atual campeão mundial Francesco Bagnaia deixou os seus oponentes uma mensagem, né, retumbante. Apanhem-me se puderem. O excelente desempenho da Ducati Lenovo Team nos 2 dias de teste do Qatar, terminando com um notável tempo de volta de 1:50.952, marca um momento histórico, pois a primeira volta abaixo de 1:51 alguma vez registrada sobre 2 rodas em Lusail. Que loucura, né? A conquista do italiano prepara o terreno para o início da temporada eletrizante no deserto, no dia 10 de março. Está chegando a hora. Deixa eu colocar os tempos aí na tela para você. Tá aí os tempos do dia 2, né? O hashtag 1 é acompanhado pelo companheiro de equipe Enea Bastianini no topo, enquanto Alex Pagaró da Aprilia mantém mais uma vez o ritmo forte com as Desmosedites 2024 para completar os 3 primeiros. E adivinha quem vem em quarto? É isso mesmo, Marc Marques. Na verdade, provou ser um teste excepcional para as balas de Bolonha, com 6 dos seus 7 pilotos a tempo inteiro no Qatar, acabando entre os 10 primeiros, e isso inclui o Marc Marques, 8 vezes campeão mundial, que começou a dar uma ideia do que pode fazer com a Ducati. Uma volta garantindo o 4º lugar na tabela de tempos, embora tenha sofrido sua primeira queda com o piloto Gresini, né, a pouco mais de 20 minutos do fim do teste. Ele caiu, é verdade. Jorge Martin da Prima Pramac conquistou o P7, embora tenha sido um teste muito positivo na garagem. Marco Bezzecchi, da VR46, não desfrutou dos melhores tempos em Sepang, mas no dia 2 no Qatar ele foi o primeiro piloto a ficar abaixo do recorde oficial de volta de Luca Marini, enquanto a incrível forma de testes de Fábio Di Giannantonio continuou com ambos os pilotos sentados no top 10, né? A fábrica de Noale, a Aprilia, pôde provar ser o maior espinho no lado das máquinas da Ducati 2024, se os testes, claro, servirem de referência, afinal é só um teste, né? Alex Pagaró, que chegou à curva 5, esteve consistentemente no final da tabela de tempos, enquanto o companheiro de equipe de fábrica Maverick Viñales conquistou o P6 e exibiu um ritmo consistente de 1:52 baixo em suas corridas mais longas na terça-feira. A aparição de Raul Fernandes, da Trackhouse Racing no Qatar, revelou-se um verdadeiro destaque e o espanhol terminou a prova em P5, hein? Olha só, Raul Fernandes P5. Incrível, hein? Para ver como a mistura das cartas a todo momento, aparecem cartas novas, né? O companheiro de equipe Miguel Oliveira mostrou-se desanimado no final da ação de segunda-feira, mas a sua sorte parecia ter melhorado num ritmo de volta chegando a 1:51 e terminando em P12. Também parecem alguns dias satisfatórios para a KTM no Qatar, né? Com Brad Binder e Jack Miller, ambos da Red Bull KTM Factory Racing, abaixo do recorde de volta, enquanto o primeiro terminou entre os 10 primeiros tempos do teste. Nem tudo foi tranquilo com Binder, forçado
a pararem sua corrida mais longa devido a problemas técnicos, enquanto Miller caiu, embora ele tenha saído relativamente ileso. Parece que eles também decidiram a entrada de ar com seus RC-16 equipados com a mais antiga na terça-feira. Em suma, tem sido um forte programa de testes da marca austríaca, mas sente-se que eles podem ter estado a esconder algo antes do início da temporada, né, propriamente dita. No Red Bull GasGas Tech 3, o estreante Pedro Acosta conquistou o P15, apenas, né, no seu terceiro teste de MotoGP, enquanto fez uma corrida mais longa e convincente, onde rodou em 1,52. Lembrando que ele é novato, né? Tem muito que se adaptar ainda. O jovem de 19 anos mostrou que certamente tem velocidade para se misturar com os grandes da MotoGP. E agora esperamos ansiosamente para ver o que ele pode fazer na estreia nas corridas na primeira rodada. O progresso da M1 da Yamaha foi observado de perto durante as recentes sessões de teste no Qatar e em Sepang. E parece que a fábrica de Iwata deu um passo em frente ao trazer um pacote melhorado para Fábio Quartararo e Alex Rins. Quartararo, campeão mundial de 2021, terminou em P14 em Lusail, né, e conseguiu chegar a 1,51 segundos, enquanto Rins garantiu P16. No entanto, apesar das melhorias, é evidente que a equipe Yamaha não está totalmente satisfeita com sua configuração atual. Tanto Quartararo quanto o diretor da equipe, Maio Meregali, expressaram preocupações sobre a falta de progresso suficiente durante a pré-temporada 2024. Eles enfatizam os problemas de aderência traseira, embora tenham sido feitos esforços para resolver isso, né? Como testar um novo escapamento mais longo para melhorar a entrega de potência na esperança de que ele otimize o desempenho com um novo pneu macio durante os ataques contra o relógio. A HRC enfrentou uma conclusão desafiadora na pré-temporada, com Luca Marini e Joan Mir lutando contra doenças no Qatar, mas perseveraram apesar dos contratempos. A notável melhoria do Mir, que reduziu 1,1 segundos em sua volta de classificação do ano passado, é uma fresta de esperança, embora só lhe tenha garantido o P19, né, logo à frente do Marini. Certamente, todos os pilotos da MotoGP, todos eles melhoraram, né, com relação ao ano passado. E o problema da Honda e da Yamaha é que os demais melhoraram mais. A LCR Honda pôde sair com uma sensação de dever cumprido em relação aos seus homólogos de fábrica, com Johan Zarco e Takaki Nakagami, superando a dupla HRC, embora estejam agrupados a partir do P17. Do ponto de vista técnico, há muito otimismo vindo da equipe, especialmente em torno do novo motor e da nova aerodinâmica dupla que ajudou o pneu traseiro. O calcanhar de Aquiles mantém a aderência traseira com muita rotação, saindo das curvas, né, e depois descendo das retas. E isso estará no foco de suas atenções antes da primeira rodada em algumas semanas, né. Isso é um resumo então do teste do Qatar 2024. Um forte Bagnaia liderando enquanto a Ducati se delicia no deserto. A Aprilia e a KTM não estão longe, pois as marcas japonesas continuam no seu caminho para a recuperação, né? E no caso é isso, né? Ducati na frente, Aprilia e KTM no meio, né? Brigando com a Ducati ali, e Yamaha e Honda tentando, né? Tentando. A próxima vez que veremos as motos na pista será na primeira rodada do Grande Prêmio do Qatar Airways, né? A partir de 8 de março. Será imperdível, então junte-se a nós, né? Estaremos ao vivo no nosso canal do YouTube, claro, narrando as corridas, como eu já disse, com a maior emoção possível. Vamos aqui analisar os tempos, então. Para você que está ligado aqui no nosso canal, Pecco Bagnaia, então, fez o melhor tempo, 1:50.952, hein? Os pilotos pulverizando os tempos. O melhor tempo que ele tinha feito no dia anterior, na segunda-feira, era de 1:52.0. Olha quanto ele melhorou, né? Uma eternidade. Para ter uma ideia, eu estava vendo aqui antes o tempo de ontem do Bagnaia, de segunda-feira do Bagnaia, de 1:52.0, é o tempo que o Pedro Acosta fez aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó, 1:52.046, é o tempo que o Pedro Acosta fez no segundo dia e ficou apenas em 15º. Para ver como eles evoluem de um dia para o outro, né?
troço é surreal. É surreal. Melhorou 1 segundo ali praticamente o Pecco Bagnaia. O segundo colocado, Enea Bastianini, também da Ducati Lenovo Team, né, com 120, né, 0,120, 1 décimo de diferença. E o terceiro, Alex Espargaró da Aprilia, a Aprilia de fábrica, com um gap de 3 décimos, né, 3 décimos é o gap. Começa 2024, mais ou menos como acabou 2023, né, como começou 2023, melhor dizendo. Marc Marquez em quarto, com gap de 3 décimos também, para cima do Pecco Bagnaia. O Raul Fernandes em quinto. Olha o Raul Fernandes aí. Track House Racing, né? Raul Fernandes com 1,51,3. 3 décimos também. O sexto, Maverick Vinhares da Aprilia, 4 décimos. Jorge Martin da Pramac Racing, 5 décimos, meio segundo. Digia em oitavo com a Ducati, 5 décimos. Binder com a KTM em nono, 6 décimos. E o Bezek com a Ducati em décimo, a 7 décimos, né? Depois vem o Jack Miller, 11º, o Miguel Oliveira, 12º, e o Alex Marques, 13º. Todos eles dentro do mesmo segundo, né? E dá para colocar também aqui o Fábio Quartararo, né? 1.0. Temos então 14 pilotos dentro do mesmo segundo. Isso é uma loucura, né? 1, 2. Essa é a diferença entre o primeiro e o décimo. É surreal, né? É surreal o que acontece na MotoGP, e a Ducati se destaca nesse quesito. 15º, Pedro Acosta, 1.0 também dá para dizer dentro do mesmo segundo, né? 81 milésimos do Quartararo. 15 pilotos então dentro do mesmo segundo. 16º, Alex Rins, depois Johan Zarco, Nakagami, Mir, Marini, Augusto Fernandes, Carl Crutchlow, Michele Pirro e o Lorenzo Savadori. Nota-se, né, os testadores sempre nas últimas posições. Comparando aqui com o dia 1, né? Pecco Bagnaia então teve essa melhora grande de 1,52,0 para 1,59. O pior tempo aqui dos pilotos de MotoGP tinha sido do Miguel Oliveira no dia 1 com 1,53,9 e ele fez aqui 1,51,8 no dia 2. Então tem aqui tudo que você vê na tela, está no primeiro link na descrição aqui para você poder comparar então, né? E para finalizar o vídeo, quero trazer alguns videozinhos aqui dos pilotos, mas antes fazer uma propaganda rápida. E também quero trazer os horários da corrida, né? Fica aí que até o fim eu trago. Você que quer virar piloto de MotoGP, temos a venda aqui no canal. Essa moto é nossa, CBR 1000RR. Moto à venda aqui no canal, moto impecável. A relação 0 km, zeradinha, colocado na moto. Ainda nem rodou essa relação, tá nova. Porque lembrando, né, quando você compra a moto usada, muitas vezes o dono coloca uma relação usada, uma relação barata, né? Tem relação para essa moto que custa 300 pila, até menos você acha no Mercado Livre, 200 e pouco você encontra. E a original tá 1.500, né? Foi essa que eu coloquei na moto. Relação original 1.500. Porque a relação tem 2 problemas se você botar coisa barata, né? Ou que esteja quase no fim, né? Se ela arrebentar, pode travar a roda e aí você imagina com você o que vai acontecer, né? E o segundo motivo para colocar sempre uma relação zerada e original é que se ela arrebentar, ela vai toda ali para o pinhão da moto e vai arrebentar o casco do motor, né? Então você imagina o prejuízo, tanto para você quanto para a moto, né? Então fica ligado. Essa aqui tá zerada e a relação eu pus nova, né? Tá zeradinha a relação. A moto tem apenas 44 mil quilômetros, está à venda em meu nome, prontinha para transferir. Pretona, né, como você sempre quis, tem manual, tem chave de reserva, faz 17 km por litro na mão leve, tem sistema antifurto no chaveiro, escape original, só não tem a rabeta ali, né? Mas o escape é original. O IPVA 2024 está pago. Motinho top para você que quiser se divertir como os pilotos de MotoGP. Essa moto aí foi campeã do Mundial Superbike em 2007, né? Campeã essa moto aí que você está vendo na tela. E você quer uma motinha para cidade, né? Temos também a NMAX 160 2021, também 24 pago, também em meu nome, só transferir. Tá aí a motinho zeradinha para você, 6 mil quilômetros rodados apenas. Eu fiz uma viagem de 400 quilômetros com ela agora no final de semana e o vídeo está no nosso canal Encontros e Viagens de Moto by Ariel, tá bom? Se inscreva lá, curta as nossas viagens de moto naquele outro canal nosso, tá bom? Encontros e Viagens de Moto by Ariel aqui no YouTube. É só pesquisar aqui em meus canais, você vai encontrar. Tem esse vídeo aqui da
NMAX. Vamos lá então, para fechar o vídeo com os horários. A MotoGP começa dia 8 de março. Os treinos acontecem às 8 horas da manhã. Prática livre da Moto 3, depois Moto 2, por fim MotoGP. No sábado tem o início das atividades às 6h30 da manhã. É o horário mais comum, né, da MotoGP para nós brasileiros, né? A sprint da MotoGP é às 13 horas. Horário top, né? Estaremos aqui ao vivo narrando a corrida, né? E o Qualify da MotoGP começa a partir das 8h40. E domingo, 11 da manhã, tem a Moto 3, 12h15 Moto 2, 14 horas tem a Moto GP. Tá aqui a pista do Qatar, né? 5.380 metros. 1.08 é a longa reta. 10 curvas para a direita e 6 para a esquerda. E para fechar o vídeo, então, alguns vídeos. Vamos ver aqui o Luca Marini, né? Será que ele vai ter essa felicidade toda no ano? Faceiro Luca Marini, né? Vamos ver o que mais temos aqui. Vamos tirar o som para não tomar strike, né? Marco Bezzecchi. Pilotando sua amarelona. Tá com hepatite essa moto aí, será? O que você achou da cor? Comenta aí. Eu acho que a cor fica bonita, a moto fica bonita quando ela anda na frente, né? Aí pode ser qualquer cor. O Augusto Fernandes, né? 37. Pedro Acosta. O sol do Qatar sempre com belas imagens. O sol se pondo, né? Aí os colegas da equipe, o Fernandes e o Acosta. Augusto Fernandes e Pedro Acosta. Cara, quanta emoção para 2024. Eu não vejo a hora, tô só arrepiado de falar aqui, meus amigos. Trackhouse Racing, mais uma estreante da MotoGP. Chamativa essa pintura norte-americana, né? Tá aí a galera da Trackhouse Racing. Aprilia, né? Massa, né? O que mais temos aqui? Alex Espargaró. Quem mais temos por aqui? O Jack Miller indo pra pista. Sempre bom escutar o ronco, né? Quem mais tá por aqui? John Mir. E é isso então, para fechar quero ensinar como é que faz para achar nosso canal de viagens de moto, Encontros e Viagens de Moto by Ariel, é só clicar aqui no nosso canal do YouTube. Lembrando que o canal é novo, então eu conto com a sua participação por lá, se inscreva lá, ajuda o canal a crescer. É só você está aqui no nosso canal, Esporte Totalmente Emocionante, você desce aqui e vai em meus canais, aqui tem vários canais nossos, e eu vou focar aqui hoje no canal Encontros e Viagens de Moto by Ariel, tá aqui ele, né? Opa, você não tá vendo aí na tela, deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar pro lado aqui, ó, né? Basta você clicar aqui, ó. Por que que não vai pro lado? Nanana. Então vamos ter que mudar aqui. É só você... Deixa eu aumentar minha telinha aqui, né? Aqui, ó, Encontros de Moto, Viagens e Encontros de Moto by Ariel, você clica aqui e você vai entrar no nosso canal, né?
por que foi aumentar aqui, não queria que aumentasse tanto. Vamos ver aqui, vamos voltar aqui. No fim, desconfigurou aqui minha... Que barbaridade. Agora sim. Então aqui no canal tem muita coisa legal aqui, por exemplo, essa viagem que eu rodei 400 km com a NMAX, tá aqui o vídeo. Encontro de motos aqui pela nossa região. Esse aqui eu fui de CBR. Encontro de motos em outro município também. Esse aqui eu fui com uma XR 190. A ideia do canal é tentar fazer cada viagem com uma moto diferente e fazer testes com as motos, né? Essa é a ideia aqui do nosso canal. Aqui é o vídeo da CBR também. Enfim, tem muito vídeo. Tem comparativo NMAX com a Fluo. Tem um comparativo NMAX com a PCX. Enfim, tem muita coisa legal. Então se inscreva no canal, assim você não perde nada. Valeu, abraço e até mais. Filé CBR 1000RR 2007, a última que saiu desse modelo, que é um modelo que não tem defeitos, né? A 2008 para cima já tem problema de baixa de óleo, fumaça, enfim. Certo, amigos? Então valeu, obrigado se gostou, deixa o like, se inscreva aí, acione o sininho, aquela coisa toda, assim você não perde nada. Chama os amigos também, compartilhe o nosso canal com eles. Quanto mais o canal cresce, mais informação você recebe. Nosso Pix também está aí na tela. Se você gosta desse nosso trabalho, puder e quiser, pode doar qualquer valor, né? Quer doar 50 centavos, quer doar R$1, 10 reais, tanto faz 5 reais, o que você quiser doar e puder, né? Para ajudar o nosso canal a trazer mais e mais conteúdo para você, tá aí o Pix na tela. Certo? Por hoje é isso, valeu, obrigado, um abraço e acelera mundo! Até o final de semana, porque tem Mundial Superbike. Mas antes, claro, estaremos aqui trazendo mais informação. Valeu, até mais.